Agora você tem um excelente lugar para morar com conforto e segurança. Condomínio Comfort Coliseu. Qualidade e garantia de boa moradia. Segurança com guarita, sistema de cercas elétricas e câmeras. Lazer com parque infantil, área de piscina, com churrasqueira e espaço para convivência e eventos. Casa duplex com 64 metros quadrados. 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha americana, área de serviço e garagens para o seu veículo. Tudo isso pronto para morar. Próximo ao novo aeroporto, no Cidade das Rosas. Com escolas, postos de saúde, shoppings, central do cidadão e comércio. Uma cidade independente bem pertinho de Natal. Calma e com boa vizinhança. Chegou a hora de sair do aluguel. Financiados pelo Banco do Brasil e Caixa. Com prestações que cabem no seu bolso. Não perca tempo. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e de referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável. Conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Atenção, emissoras de rádio e TV. A partir de agora, entramos em cadeia pela PNTV, com o Jornal Potiguar Notícias. Olá, muito bom dia, você telespectadores, espectadores e ouvintes. Está no ar mais um Jornal Potiguar Notícias, primeira edição. Eu me chamo Heloísa Macedo e vou estar contigo agora nessa manhã, trazendo a informação, trazendo o jornalismo com entrevistas, com informações aí para você que nos acompanha nesse momento. Algumas rádios também faz cadeia conosco neste momento, no qual eu quero abraçar e eu quero agradecer aí a companhia de todos que estão na Rádio 91.9 FM em Natal, em Guaíras, a FM Guaíras FM. Em Ceará-Mirim, nós estamos na 105 FM. No município de Felipe Guerra, nós estamos na FM Liberdade. Em Macaíba, nós estamos nas ondas da 87.9 FM. Em Jaçanã, nós estamos pela FM Flores. No município de Nísia Floresta, quem está nos acompanhando, está na FM Executivo. No município de São Gonçalo do Amarante, nós estamos pela 97.9 FM. Na Zona Norte, na Grande Natal, nós estamos na 87.9 FM. No município de Cerro Corá, estamos nas Asas da Esperança, a 98.7. Na terra de Santa Rita de Cássia, no município de Santa Cruz, nós estamos na FM Santa Rita de Cássia. Em Carnaúba dos Dantas, você nos acompanha pela Rádio Seridó. Em a Pontal FM, no município de Bahia Formosa, você também está nos ouvindo
Em São Bento do Trairi, nós estamos aí nas ondas da Princesa FM. Em Nova Cruz, nós estamos na FM Curimataú. Essas são as rádios que fazem cadeia neste momento com a gente. Mas aí você pode estar nos assistindo pela TV Web Sena TV, a TV Web de Macaíba. Nós estamos também na Rádio Goianinha Web e também na Sena, aliás, na TV Natal, no canal 12, aí na sua NET, a assinatura, na sua TV por assinatura. Essas são os meios que você pode acompanhar aqui o Jornal Potiguar Notícia. Mas você quer ficar informado, você quer se atualizar aí nas notícias, você entra no nosso portal, portal potiguarnoticias.com.br. As nossas redes sociais também estão disponíveis, o nosso Instagram, a nossa página no Facebook, essa página que você pode acompanhar o Jornal Potiguar Notícias, primeira edição, segunda edição e todas a nossa programação diária, você também pode acompanhar pelo nosso site e pelas nossas redes sociais. Então, não tem como você não nos acompanhar, você pode aí interagir conosco, mandar a sua sugestão, a sua pauta, a sua crítica também. Enfim, o nosso programa é feito para você. A nossa redação aí sempre espera as suas sugestões e as suas críticas. Eu quero também mandar o meu abraço ao nosso âncora aqui do jornal, o jornalista Cefas Carvalho, e ao nosso diretor aqui do Potiguar Notícias, o jornalista Pinto Júnior. Hoje, o nosso programa terá 2 entrevistas. Nós teremos o Francisco Fernandes, ele que é diretor de notas da ANOREG e vai falar com a gente sobre casamento. Você aí que está com a data marcada para o seu casamento, você aí que está casada, mas ficou alguma dúvida aí, o Francisco Fernandes ele vai tirar aqui para você, ele que é diretor de notas da ANOREG, a Associação dos Cartórios. O diretor da Sincob também, o Bruno Leal, também vai estar com a gente. Aqui também teremos a coluna Fé e Cidadania com Padre Murilo, que vai falar, vai dar aí a sua reflexão, vai conversar com a gente, vai dar a sua palavra de fé para que a gente possa começar o nosso dia aí com Deus. Na abertura do nosso programa, eu quero, nesse momento, me solidarizar a todos os bombeiros civis aqui do município de Parnamirim, a família da Lena Almeida, vítima do Covid hoje em Parnamirim. Ela que tem um serviço prestado enorme aqui no município, ela que mostrou a sua garra, mostrou a sua militância política. Então, a todos os amigos da Lena, a todos os familiares da Lena, o nosso carinho e os nossos votos que Deus possa confortar. E, Lena, minha amiga pessoal, você cumpriu a sua missão. Então, um minuto de silêncio. Não só em nome da Lena, em nome de todos que estão indo, estão partindo por essa doença que assola o nosso mundo. Então, a todos os familiares, os que estão ainda na expectativa de sair de um leito de uma UTI, ou que estão aí isolados, acometidos por essa Covid, eu peço que Deus proteja a vida de cada um de vocês e eu queria abrir o programa com um minuto de silêncio em homenagem a todos que partiram e a minha amiga Lena.
Perdoem, gente. Mas vamos voltar aqui já está comigo aqui na bancada, ele que é o diretor de notas da ANOREG, o senhor Francisco Fernandes. Francisco, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Para a gente é sempre uma satisfação poder entrevistá-lo. E bom dia. Bom dia, a satisfação é toda nossa. E em nome da ANOREG estou aqui à disposição. Vamos começar a falar sobre casamento, né? Primeiro vamos explicar para as pessoas que aí já estão com data marcada, tem muitos que o que não está com data marcada está pensando em casar, né? E quais são os principais regimes hoje de casamento? Pois bem, hoje, eu falo hoje, né, desde o Código Civil vigente de 2003, nós temos 4 tipos de regime de casamento. Nós temos o da comunhão parcial de bens, o da separação convencional ou total de bens, esse é mais rigoroso, né? Mais restrito. Nós temos o da separação obrigatória de bens, que é aquele regime que você se casa por uma imposição ou da idade, né? Ou em razão de um estado da viuvez que ainda não foi consolidado pelo inventário. Então você pode se casar por esse regime. Nós temos o regime também da participação final dos aquestos. É um regime pouco usual e que creio eu que é bem mais complexo, bem complicado. Então, eu aqui peço permissão para falar um pouquinho sobre a separação da comunhão parcial de bens ou da separação obrigatória de bens que se assemelha à comunhão parcial. Então, é um regime que é o legal, né? No silêncio das partes é o que será aplicado, né? Se as partes querem um outro tipo de regime, terá que fazer um pacto antenupcial para dizer como será gerido, né, a administração, tanto pessoal como patrimonial do casal. E no da comunhão parcial não é necessário o pacto antenupcial porque ele já está delineado pelo Código Civil, vamos assim dizer. Então, durante a constância do casamento, né, e o regime passa a vigorar a partir da celebração do casamento, é a partir daí que já começa a vigorar. Na hora do sim, é na hora que começa a vigorar toda a questão da administração pessoal e patrimonial. Então, qual seria para as partes os bens que se comunicam, que seriam dos dois? E quais seriam aqueles que não se comunicam, que são bens particulares, mesmo na constância do casamento? Então, quais são os bens particulares? Os que não se comunicam. São aqueles que você já traz consigo antes do casamento. E são aqueles que durante o casamento, mesmo durante o casamento, também não se comunicam, que são os bens que você recebe por doação ou por herança. Esses bens, mesmo que você receba na constância do casamento, na partilha de bens, eles não serão computados como meia-ação. Em síntese, seria isso. Os demais bens, aqueles que são adquiridos na constância do casamento, são tidos como de esforço comum do casal. Se eu adquiro um bem na constância do casamento, eu, Fernandes, e não menciono que adquiri junto com a minha esposa, há uma presunção de que ela também fez parte. Claro. Né? Então, há uma presunção de que houve o esforço comum. Diferentemente da separação total convencional de bens, que aí eu vou ter que fazer um pacto antenupcial, e aí tudo que for adquirido em nome de um, é só de um, ou do outro, né? E que para que haja uma comunhão dos bens na partilha, eu tenho que dizer que A e B adquiriram aquele bem. Entendi. Então, há um cuidado, Luísa, na situação de que às vezes o bem é particular e que por uma desinformação ele possa ser compartilhado na meação. É aquilo que você teve lá atrás, é o que a gente chama por subrogação. Eu adquiri um bem lá atrás, antes do casamento, guardei o dinheiro, né? O dinheiro foi aplicado, e na constância do casamento eu adquiro outro bem. Se eu não mencionar de que esse bem que eu adquiri agora na constância do casamento foi produto de um capital, de um imóvel que eu vendi lá atrás, de um bem móvel ou imóvel, esse bem passa a ser comunicado via de regra. Então tem que ter o cuidado de se utilizar da subrogação, que é justamente a orientação, né, que deve ser passada para todos aqueles que vão contrair bens móveis ou imóveis. Então, vamos só entender. É importante que, após o casamento, né, qualquer bem adquirido, fora o que foi colocado,
é importante que se vá ao cartório e se faça isso. É mais ou menos assim que tem que... Exatamente. Justamente para que quando haja um futuro divórcio, digamos assim, não haja tanta complicação ainda de procurar o que foi adquirido, o que foi meu e o que foi seu. Então é importante levar ao cartório qualquer outro bem adquirido que não tenha sido colocado mediante o dia do casamento. Sim, é isso? Sim, exatamente isso. É importante você estar com isso muito bem documentado, muito bem orientado. E essa orientação, Heloísa, você pode buscar no próprio cartório, né? Ou através até de um profissional, de um advogado que possa lhe fazer a orientação. Então, essa orientação pode ser dada, né, em ambas as partes. Mas é importante que isso seja muito bem sedimentado para que lá na partilha não haja realmente litigância, né? Não haja discordância. E o não consenso leva anos para se resolver. Ou seja, terá uma decisão judicial que às vezes não vai nem lhe favorecer do seu agrado, vamos assim dizer, nem do agrado do ex-cônjuge. Ou seja, é uma decisão que vai o quê? Substituir a vontade das partes para tentar o quê? Dirimir aquela demanda. Agora, digamos que eu casei com comunhão parcial de bens, tá? Sim. Casei e daqui a 2, 3 anos eu diga, não, eu não quero mais comunhão parcial de bens. Eu quero a comunhão total de bens. Isso é possível? Sim, exatamente. A transferência do regime? Vamos lá. Eu também esqueci de mencionar aqui um outro regime que agora você me fez lembrar nessa sua colocação. O da comunhão universal de bens. Isso. Esse regime é o antes, durante e depois. A comunicação ela é plena. Ela é plena. Então, esse regime, que antes é possível que você veja ele como comunhão de bens, é a mesma nomenclatura, ou comunhão universal de bens, lá de trás, né? Veja só, é possível você fazer a mudança de regime, como você bem perguntou, pelo Código Civil atual, sim, né? O artigo 1639, parágrafo 2º. Só que não é tão simples, não é uma coisa direta. Primeiro, tem que ser o pedido feito por ambos os cônjuges, não pode ser só por um. Tem que ser à vontade. O pedido há de ser motivado, ou seja, tem que ser justificado. Entendi. Há a garantia de que, ao conceder, o judiciário, se o conceder, ele preservará o direito de terceiros, ou seja, para que terceiros interessados não sejam prejudicados. De repente, você pode querer fazer uma partilha para prejudicar alguma dívida que você tenha contraído, assim, por aí vai. Então, essa mudança, essa alteração, se for concedida pelo judiciário, ela vai preservar o direito de terceiros. Costumeiramente se diz que, e aí o STJ enfrentou essa questão, porque se você observar, o Código Civil é bem claro nesse sentido, mas o Código Civil de 16, o anterior, que vigorou até 10 de janeiro de 2003, esse código ele não permitia a mudança de regime. O artigo 230 lá do Código de 16, que hoje está revogado. O novo código passou a permitir. E aí veio uma discussão. Tudo bem, quem se casou no código atual, de 2003 para cá, pode-se fazer a mudança de regime, junto ao judiciário, tudo bem. E para quem se casou lá, pode ou não? Então, decisões que sim, que não, né? E o artigo 2039 do Código Civil atual esclarece. Pode, não há impedimento nenhum. Lógico, o que você pactuou lá no Código Civil de 16, ele está mantido, você não pode alterar. Claro. Em nome do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica. Está lá. Mas você pode mudar se submetendo às regras do artigo 1639. E aí veio a outra discussão. Meu Deus. Eu vou mudar de um regime da comunhão parcial de bens, por exemplo, que é o regime legal, para o da separação total de bens, ou convencional de bens. E aí, lógico, continuo casado, mas com 2 regimes, sistema híbrido. E aí o STJ disse, olha, eu entendo, né, de que se você vai de um regime menos rigoroso de partilha, né, de comunhão, para um mais rigoroso, que é o da separação, então você precisa fazer, sim, essa partilha. Essa partilha você precisa fazer para evitar isso.
Ora, particularmente, e aí foi até objeto de um artigo meu, eu entendo que, independentemente da mudança de um regime para outro, o fato de você mudar de um regime para outro, para evitar demandas judiciais e você trabalhar com 2 partilhas dentro de um mesmo regime, eu entendo que sim, que a partilha seria necessária. Seria necessária. Então, feito um regime, durante o casamento muda para um outro regime, aqui você faz a partilha, aqui você segue. Então, resolve-se um problema a menos. Se tiver um problema, vai ser na segunda parte, no segundo regime. E aí veio a outra discussão. Olha, mas o artigo 1571 do Código Civil diz que você só pode fazer a partilha de bens se houver a extinção do vínculo matrimonial. Ou seja, o legislador, ele omitiu essa parte. Ele permitiu uma mudança de regime, mas ele não esclareceu de que você poderia fazer essa partilha concomitantemente durante o casamento, na mudança de regime. Mas aí o STJ resolveu essa omissão. Disse, olha, você pode sim, você pode se fazer a partilha de um sistema menos restrito para o mais restrito, ou seja, da comunhão parcial de bens para o da separação total de bens. E aí eu volto a dizer, reitero, de que eu entendo de que se há o princípio da autonomia da vontade das partes, se há segurança jurídica que não vai lesar terceiros, entendo que para evitar demandas judiciais, que se faça a partilha, independentemente se for da comunhão parcial para separação total ou da separação total para comunhão parcial. Se faça sempre a partilha para justamente evitar demandas. Agora, muitos casais hoje estão indo aos cartórios após terem filhos, né? Porque existe o que é meu e o que é dos meus filhos. O que fazer nessa circunstância? Olha, normalmente, Heloísa, o casal, isso a gente observa, que ele sempre tem o desejo de quando sair daquela relação, né? E hoje a gente tem Antes a gente trabalhava com a separação judicial e com o divórcio, né? E qual seria a diferença? Que a separação judicial, ela não extingue o casamento, extingue somente a sociedade conjugal. Sim. O divórcio, ele faz as duas coisas. Ele extingue a sociedade e o casamento, né? O vínculo matrimonial. Então, quase que a grande maioria utiliza-se da seguinte situação. Olha, esses bens são meus, a minha parte, mas eu vou fazer um adiantamento de legítima para meus filhos. Normalmente acontece isso. Principalmente quando os filhos são menores. Isso. São menores. Em questão da tutela, né? Da proteção, né? Mas, assim, aquela situação de que você não pode, o que chama-se pacta corvina. Você não pode discutir herança de pessoa viva. Ou seja, em regra, o que foi individualizado, a sua parte é sua, a do ex-cônjuge é dele, né, dos consórcios, é de cada um. E se há um desejo, há um consenso que, às vezes, e quase sempre é assim, quando há uma discussão na partilha. Então, para que haja um consenso, as partes, não, vamos doar a minha parte, eu vou antecipar a minha legítima para meus filhos. Lógico que eu vou, e é quase sempre assim, eu vou reservar o usufruto dessa minha parte que eu estou antecipando para os meus filhos em meu favor. Uhum. Né? Questão do direito real de habitação, por aí vai. Tá. Agora, algo muito debatido também é a bigamia. Eu acho que é um dos temas mais importantes. Inclusive, nós estamos reprisando, estamos vendo, eu não sou fã de novela, mas agora, recentemente, uma novela da Globo, ela deixa muito bem claro a bigamia. Então, houve, inclusive, um acordo no Supremo em relação à bigamia, e eu queria que você explicasse aqui aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, é possível a bigamia? Olha, o Supremo, por uma votação apertada, né, isso foi um recurso especial, 1045-273, que começou a ser discutido em setembro de 2019. Esse recurso veio lá de Sergipe, né? E agora, em dezembro, é que ele foi consolidado. Ou seja, por uma votação apertada, quase que se admitia a duas relações concomitantes. Por que não dizer a bigamia? Ora, a bigamia, se você olhar para o Código Penal, o 235, ainda é crime.
Reclusão Sim. de 2 a 6 anos, né? Ainda é crime. Então, o Supremo chancelou, né, o entendimento de que, mesmo para fins previdenciários, né, pós-mortem, ou seja, era uma discussão, para você ter uma ideia, de uma união hétero e de uma união homo, lá em Sergipe. Independe de hétero, hoje o reconhecimento, né, da união independe, né, de hétero ou homo. Mas eu falo do caso particular que hoje se deu repercussão geral pelo Supremo. Então, nesse caso aí específico, um casal e o cônjuge faleceu, e ele mantinha 2 relações, uma homo e uma hétero. E aí, nessa situação, se discutiu no Supremo, olha, mas a gente está só reconhecendo o direito previdenciário, o direito à pensão que possa ser compartilhado, né, pelos cônjuges supértices, né, sobreviventes. Mas aí o Supremo disse, olha, o Supremo na sua maioria, olha, o Estado Democrático de Direito, a Constituição, né, defende, né, de forma muito clara a monogamia, né, o dever de fidelidade, né, e você vai lá para o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. Então, por esse viés, o Supremo disse, olha, mesmo que seja para fins previdenciários, olha, se eu reconhecer as duas uniões, eu estou reconhecendo a bigamia. Então, a bigamia não é permitida, né? Seja na nossa Carta Magna, seja no Código Penal, e por esse viés a gente não vai admitir. E aí surgiu uma outra discussão. Olha, mas se a outra sociedade conjugal não tinha conhecimento, que tenha ou não conhecimento, não se pode admitir 2 relações, 2 ou mais relações, apenas e tão somente uma. Foi assim que decidiu o Supremo. Agora, hoje, as pessoas hoje elas estão muito pegadas ao casamento no que diz respeito à partilha, tudo isso que o senhor relatou agora. Há uma possibilidade hoje de se fazer apenas um contrato nupcial, que não haja toda aquela burocracia de casamento? É possível isso? Olha, você pode fazer uma união estável. Sim. E a união estável, ela não requer nem sequer um instrumento público. Para você reconhecer a união estável hoje, que se equipara ao casamento, Sim, claro. Né? Se equipara ao casamento. O Supremo já disse isso, né? Ou seja, protegeu a companheira ou o companheiro porque eles estavam desprotegidos até do direito real de habitação. Isso. O Código Civil trata da união estável em 5 artigos só. Quer dizer, regrediu nesse ponto. Então, o Supremo corrigiu isso, né? O status de união estável ao de casamento. Então, nesse caso aí, para o reconhecimento da união estável, você tem que ter uma união pública, duradoura e contínua. E com o objetivo de constituir família, sempre ir, não há o ou. Então, esses requisitos. Se de repente eu não quero uma união estável, eu estou com receio de repente configurar uma união estável, então eu vou fazer um contrato de namoro. Isso. Né? Então, o contrato de namoro seria desconstruir que a união não é pública, não é contínua, não é duradoura e não tem o objetivo de constituir família. Isso. Então, quem faz o contrato de namoro é para justamente não recair na união estável. Né? E, consequentemente, no casamento. Exato, no casamento. Então veja só, essa prova que você faz, um contrato de namoro, eu fiz um contrato escrito. Tudo bem. Mas essa prova, ela tem uma dimensão relativa de verdade. Se alguém provar o contrário, e ficar provado o contrário, de nada vale aquele contrato de namoro, ou de nada vale aquela união estável, porque pode ser uma simulação. Né? Então, os fatos, as provas, é quem vai se sobrepor ao que está escrito, se o que está escrito contrariar ao que está provado. Na verdade, a grande pauta nesse tema entre contrato de namoro, contrato de união estável e casamento, é mais você se blindar de qualquer uma outra coisa que possa lhe atingir futuramente, Sim, não é isso? Sim. É aquela velha premissa, né?
meu bem, meus bens, meus bens. Né? Então é essa premissa que a gente observa e que a gente sempre orienta nos cartórios os colegas, né? E os colegas repassam isso para quem realmente deseja entrar numa empreitada ou de um contrato de namoro, ou de uma união estável, ou de um casamento. Até porque é importante salientar que em um namoro hoje, você com 1 ano, caso eu esteja errado, o senhor pode me corrigir, 1 ano de namoro hoje já dão brechas jurídicas para qualquer ponto que você queira atingir a pessoa. É verdade? Sim. É verdade, sim. Tanto é que antes havia um critério objetivo para você demandar a questão da constituição da união estável ou não. Um tempo, um marco. Esse marco temporal foi desconstruído. Ou seja, de repente você pode ter uma união pública, contínua, mas ela não foi duradoura. Ou se ela foi duradoura, ela não foi contínua. Ou se ela foi contínua, ela não foi pública. Então, e com o objetivo de constituir família. Então, se você não tiver esses 4 requisitos, você desconstitui a união estável e pode ser uma união eventual, que não seria estável, e de repente até algo parecido com um contrato de namoro. Pois é importante aí você se blindar, viu, gente? Vai namorar, vai no cartório logo, se blinda logo, que é melhor que faz. É verdade. Francisco, muito obrigada aqui. Sua presença é sempre muito bem-vinda aqui. As informações são sempre muito esclarecedoras. Eu tenho certeza, você aí de casa que ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato com a nossa redação, pode ir no nosso Instagram, no nosso Facebook. Deixa a sua pergunta, porque em outra oportunidade a gente traz o Fernando aqui, tira suas dúvidas, que é muito importante a gente, antes de qualquer coisa, a gente buscar esclarecimento para as pessoas que têm propriedade do que está dizendo. E o Fernandes, ele sempre vem aqui e traz esses esclarecimentos para vocês. Obrigado mais uma vez pela sua presença, até uma outra oportunidade. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e estaremos sempre à disposição. E você que está aí, não saia daí, porque no próximo bloco a gente terá uma entrevista com o Bruno Leal, ele que é o diretor do Cicobi. Não saia daí. Estamos apresentando Jornal Potiguar Notícias. Agora você tem um excelente lugar para morar com conforto e segurança. Condomínio Comfort Coliseu. Qualidade e garantia de boa moradia. Segurança com guarita, sistema de cercas elétricas e câmeras. Lazer com parque infantil, área de piscina, com churrasqueira e espaço para convivência e eventos. Casa duplex com 64 metros quadrados. 2 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha americana, área de serviço e garagens para o seu veículo. Tudo isso pronto para morar. Próximo ao novo aeroporto, no Cidade das Rosas. Com escolas, posto de saúde, shoppings, central do cidadão e comércio. Uma cidade independente bem pertinho de Natal. Calma e com boa vizinhança. Chegou a hora de sair do aluguel, financiados pelo Banco do Brasil e Caixa, com prestações que cabem no seu bolso. Não perca tempo. Sua internet está assim? Que tal deixar assim? Acelere com RNNet, sua internet ultra veloz. Mais agilidade e mais tecnologia. RNNet 3272-3222. Olá, eu sou Alisson Holanda, produtor de cerveja artesanal e dono da cervejaria Holanda. Uma cervejaria que foi a primeira cervejaria artesanal do estado do Rio Grande do Norte. Nós temos um portfólio de 9 cervejas com receitas pensadas em todas as categorias do mundo todo, das principais escolas cervejeiras do mundo, mas também adaptadas para o nosso paladar, para o paladar regional. Venha nos conhecer nas nossas mídias sociais ou então nos bares e de referências que vocês possam encontrar aí. Temos o site e temos o Instagram. Siga-nos no Instagram. Majuí Condomínio Parque, no centro de Monte Alegre. Tudo o que você quer para comprar o seu lote agora. Sem entrada, sem intercalada, sem balão e sem burocracia. Lazer completo, portaria blindada e monitoramento 24 horas com plano de segurança Proteg. Tudo isso com mensais fixas de apenas R$ 548. E você, está esperando o quê? Majuí Condomínio Parque. Acesse vivermajuí.com.br. Chegou no RN Enereco, um novo conceito em energia renovável.
conectando você com a mais moderna tecnologia solar e eólica. Enereco, uma escolha inteligente e segura para a sua autossuficiência energética. Voltamos a apresentar Jornal Potiguar Notícias. E voltamos ao segundo bloco do Jornal Potiguar Notícias, primeira edição, agradecendo sempre a sua audiência e a sua participação aqui com a gente. Já está comigo aqui na bancada, na nossa rodada de entrevistas, o diretor do Sicob, o Bruno Leal. Bruno, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal, bom dia. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui falando um pouco sobre o nosso sistema, né, nossa cooperativa Sicob, Rio Grande do Norte. Primeiro, eu queria que você colocasse aqui para a gente quais são hoje os principais desafios da Sicob para o ano de 2021. Eu acho que o desafio de todos é sobreviver, né, e transpor essa pandemia. Né? E o nosso Sicob, o Sicob Rio Grande do Norte, durante esse período, né, de adversidade, a gente inaugurou 2 agências. Então, assim, num momento tão difícil, a gente acabou inaugurando mais 2 agências, contratando mais pessoas. Então, assim, foram uns 30 mais colaboradores. Então, assim, enquanto outras instituições estão fechando postos de atendimento, demitindo funcionários, a gente está na contramão disso tudo, inaugurando agências, contratando pessoas, né? Uma forma de até amenizar essa situação, porque enquanto mais a gente abre agências, a gente abre oportunidades de evitar aquelas aglomerações em agências convencionais, né? Que a gente vê aí em nossas ruas, filas e filas de pessoas para serem atendidas na instituição financeira, e o Sicob sempre ampliando mais espaços, né? Democratizando esse atendimento ao público, né? Hoje nos tornamos a 3ª maior rede de atendimento do Brasil no sistema de instituição financeira. Então, assim, é uma forma também de evitar aglomeração, né? De fazer que a pessoa vá e seja atendida bem rápido, né? Quantas agências aqui em Parnamirim? 2. Uma na Avenida Abel Cabral, né? Próxima ali a Nova Parnamirim. Nova Parnamirim. E a partir de 1º na Veraldo Breves, né? Naquele prédio comercial novo. Então, assim... Agora, para que as pessoas entendam, qual a diferença hoje do Sicob para as demais instituições? O nosso formato, ele já faz com que sejamos diferentes, né? Nós somos uma cooperativa, então a gente trabalha para democratizar, né, o serviço financeiro, dar acesso a quem não tem tanto essa facilidade. A gente tem também a questão da justiça financeira. A gente não tem a finalidade de lucro, né? Nós somos uma cooperativa onde todos nós crescemos juntos. Então, com esse intuito, a gente consegue ter taxas, juros, condições mais atrativas que as instituições tradicionais, né? Que visam lucro, e cada vez mais eles querem dar satisfação aos seus acionistas, que em sua maioria está fora do Brasil, né? Então, tudo que a gente gera aqui retorna para a comunidade, né? A gente tem a nossa assembleia que apresenta todo o resultado do exercício anterior, a prestação de contas, coisa que a gente no banco a gente não tem acesso, só os acionistas e os funcionários que têm participação nos lucros, né? E quando a gente tem superávit, sempre tivemos superávit, a gente faz esse rateio entre todos os associados. Então, assim, além de você ter um atendimento personalizado, mais próximo, mais humano, né? Então, assim, a gente tem um serviço que as instituições hoje tentam criar níveis ou perfis, né, de consumidores, e acabam até cobrando um pouco mais que isso. Então, assim, vou criar uma agência exclusiva para determinado perfil de público, vou criar uma com um perfil mais elevado. O Sicob, ele trabalha com todo mundo da mesma forma. Então, a gente tem um relacionamento próximo, né? Nas instituições somos apenas números, né? O número de conta corrente, se o saldo estiver altamente positivo, você está sendo bem quisto e sendo trabalhado constantemente. Se você tem algum desequilíbrio ali no seu fluxo, eles já se afastam um pouco. E a gente vai no contramão, a gente vai para orientar, para dar sugestões, né? Fazer um estudo em relação à situação de cada um, né, individualmente, e fazendo com que a gente consiga ajudá-lo a reerguer. E no momento como esse de pandemia, superar tudo isso, né? Agora, como você relatou, Parnamirim perdeu
vai, na verdade, fechar uma instituição aqui em Parnamirim, e vocês abrem, né, uma agência da Sicoob aqui, uma segunda agência da Sicoob aqui no município. O que trouxe, o que levou a Sicoob a abrir mais uma agência aqui em Parnamirim? Sem dúvida alguma, o potencial gigantesco que o município tem na parte comercial, na parte de indústria. A gente tem aqui grandes possibilidades, né? A gente chega com mais uma agência agora no centro, né, no coração de Parnamirim, no intuito de estar mais próximo do empresariado, de poder ajudar nesse momento de dificuldade. Então, assim, já deixamos as portas abertas para todos que queiram saber um pouco mais e que estão precisando de algum tipo de ajuda na parte de suporte financeiro, né? Nos procure, vamos conversar, vamos analisar cada situação, vamos ver o que é possível, porque está difícil para todo mundo, né? E a gente tentando superar isso, querendo que o quanto antes acabe tudo, né? Verdade. Que tenha logo um fim com essa pandemia, mas a gente vê só as coisas um pouco mais difíceis, né? Então a gente precisa de um apoio, a gente precisa de alguém orientando, dando algumas sugestões. Às vezes umas decisões equivocadas nesse momento bota tudo a perder, e o Sicoob ele escuta, ele analisa a sua situação individualmente, estuda qual seria a melhor saída, né? E a gente vai fazendo isso com cada cooperado. Então, assim, pro empresário de Parnamirim, né, pro potencial que tem essa cidade, a gente está com a segunda agência durante esse pior período, né, de pandemia. Então a gente quer estar mais próximo de vocês, no intuito de poder ajudar, né, a superar tudo isso. A gente tem tudo que uma instituição financeira tem: cartão de crédito, capital de giro, linha de crédito, financiamento, seguro, previdência, consórcio, maquineta de cartão, emissão de boletos. Então, assim, não deixamos a desejar em nenhum ponto. E mais que isso, o nosso relacionamento é entre sócios, né? Não é uma empresa e um cliente. Você vem para o Sicoob, você se torna um sócio. Então, assim, a gente trabalha com uma transparência absurda, né? A gente faz, por exemplo, simulações de linhas de crédito juntos. A gente analisa cada situação, essa aqui é melhor que isso, com essa garantia, com esse prazo. Então vamos buscando sempre a melhor taxa, né? Porque a nossa ideia não é ganhar, não é ter lucro. A nossa ideia é ajudar. Então a menor taxa possível dentro né, dos pré-requisitos de cada linha de crédito para lhe ajudar, né? Então, pessoal, o empresário de Parnamirim, vocês ouçam um pouco o Sicoob, procurem saber mais um pouco. A partir de primeiro estaremos na Everaldo Breves, né, no prédio empresarial Brigadeiro Everaldo Breves, à disposição de vocês. Vou deixar meu contato, né, telefone 999820463, né, estou à disposição com toda a minha equipe. Um ambiente muito agradável, com estacionamento, ambiente amplo, né, aconchegante. Agora, Bruno, digamos que eu não tenho empresa, eu sou pessoa física. O que eu tenho que fazer para abrir minha conta com vocês? O que é necessário? O procedimento do instituição financeira é uma só, né? Certo. Porque somos todos regulamentados pelo Banco Central. A diferença nossa é que nosso estatuto ele exige um perfil, né? Pelo menos até o momento. Brevemente a gente não vai ter essa exigência, então assim vai estar amplamente aberto a quem queira se tornar sócio. Qual seria hoje os critérios para ser um correntista, digamos assim? Isso, hoje a gente tem um atendimento aos servidores da UFRN, do IFRN, da UFESA, da EBSER, empresas, empresários, funcionários dessas empresas que têm um vínculo conosco, né? E familiares de primeiro grau. A partir do momento que um determinado membro da família se torna sócio, ele vai dando esse direito aos demais, né? Mas já estamos com um projeto bem avançado. Eu acredito que em poucos dias já estaremos divulgando amplamente que não vai ter mais essa exigência, vai ser livre admissão. Então, a gente vai poder trabalhar com qualquer pessoa física ou jurídica. O empresário MEI hoje pode ser correntista de vocês? O empresário MEI? Com certeza. Eu acho que o grande volume que a gente tem é do pequeno, do médio. Entendi. Né? A gente vai onde outros não têm tanto Existe interesse. algum critério? Nenhum.
A gente só precisa ter um CNPJ constituído, né? Com a documentação do sócio também em dia, comprovante de renda, residência, o CNPJ, contato social, requerimento empresário, o básico, o tradicional. E temos, vamos dizer assim, ajudado muito mesmo o MEI, né? Porque o MEI, na maioria das vezes, é aquela pessoa que, por algum motivo, perdeu, né, um emprego, perdeu e está começando a empreender. Outros já nascem com esse empreendedorismo dentro de si e começam através de um MEI. Então, a gente está aí também para ajudar você que está começando, você que quer crescer, quer sair do MEI, quer ir para a ME, para a limitada. Então, assim, o Cicobi está para todo mundo, né? O que precisamos deixar transparecer é que você vem para o Cicobi como um sócio e a gente se torna sócio da terceira maior rede de atendimento do Brasil. O Cicobi hoje ele está presente no Brasil todo, com agências físicas, com tecnologia avançada, não deixamos de desejar as novas tecnologias Pix, né? Reconhecimento facial, pagamento por aproximação, tudo isso o Cicobi tem. Então, assim, o pessoal precisa conhecer mais, ter um pouco mais de curiosidade. A gente abrindo aqui a agência no Cicobi, a gente está procurando comprar os insumos aqui na comunidade. Então, assim, você vai nos ver nas ruas aí, comprando no mercado daqui local. Agora, quando será a inauguração da agência? Devido à pandemia, né, a nossa ideia era inaugurar dia 26, com a solenidade formal, mas por responsabilidade social, vamos dizer assim, a gente está adiando essa inauguração, né? A solenidade, mas funcionaremos a partir do dia 1º, segunda-feira, das 9 às 15, né? O atendimento ao público, de 8h30 a 4h30, atendimento de caixa eletrônico, certo? E, posteriormente, vamos marcar uma data para a solenidade. Se não for possível de forma presencial, faremos como fizemos na Abel Cabral, uma inauguração virtual, né? Através do nosso aplicativo móvel. Então, assim, a gente faz a solenidade com poucas convidadas, né? Pessoas da nossa instituição, diretoria, regional, central, para não deixar de fazer esse marco, né? Porque a gente vem para Parnamirim como uma excelente opção para o empresário, para a pessoa física, para o servidor, né? Para o funcionário da empresa, aquele que busca uma taxa mais justa, uma tarifa mais justa, que quer um atendimento mais humanizado, com mais atenção, que quer ter uma participação nos resultados. Então, assim, são vários pontos que, se você colocar no papel e for lá validando, não tem por que não vir para o Cicobi. Pronto, então, para você aí, dia 1º, pode ir lá no Cicobi, procurar aqui o nosso amigo Bruno, se está aí com alguma dúvida, quer mais alguma informação, pode procurar aí a agência na Avenida Brigadeiro Everaldo Breves, fica no coração de Parnamirim, então não será difícil encontrar. E aí você vai lá e pega todas as suas informações necessárias e futuramente é um corretista aí do Cicobi. Bruno, obrigado pela sua participação, muito sucesso. E nós agradecemos aí ao Cicobi por abraçar Parnamirim aí com 2 agências de vocês. Eu que agradeço o espaço novamente, né? O Cicobi vem para agregar, né, ao setor privado, público, comercial, empresarial, industrial de Parnamirim região, né? Podemos atuar no estado todo, né? Podemos ter acesso a esse sistema maravilhoso, o maior sistema de cooperativa do Brasil, Cicobi. A nossa cooperativa Cicobi Rio Grande do Norte. Estamos prontos para atendê-los, né? A partir de 1º de março, das 9 às 15, na Everaldo Breves, com mais uma unidade sendo inaugurada durante esse momento mais difícil da pandemia que a gente tem vivenciado. Obrigado, Bruno, e muito sucesso aí ao Cicobi. Obrigado. E você, muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Sexta-feira, quem estará com vocês aqui na bancada do Jornal Potiguar Notícias, primeira edição, é o jornalista Cefas Carvalho. Logo mais, você também acompanhará o Jornal Potiguar Notícias, segunda edição, com o jornalista Pinto Júnior. E você, aí de casa, obrigado pela sua participação. Até a próxima terça-feira, onde estarei aqui na bancada com vocês. E vocês ficam agora com a coluna Fé e Cidadania com o Padre Murilo. Bom dia, Padre Murilo. Até lá, se Deus quiser. E bom final de semana a todos.
Olá, como vamos? Estamos chegando, desejando um dia abençoado, um dia de muito trabalho, de muito esforço, mas também do sono, o sono merecido, o sono que requer o nosso ser para continuar a nossa vida. Hoje, então, vamos refletir o texto de Jonas 3, de 1 a 10. É muito interessante todo esse livro do profeta Jonas. A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Na verdade, aqui está a grande deixa para nós hoje. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade. A grande cidade você pode então imaginar o céu, é verdade. A grande cidade pode ser uma grande cidade aqui da terra, pode ser visitar a Terra Santa, mas na verdade a grande cidade pode ser a felicidade. O lugar que nós trabalhamos, que nós construímos já para viver aqui. Não podemos nunca esquecer que Jesus disse: o reino já está no meio de vós. O reino, dizendo a nossa linguagem coloquial, o reino já está no meio de vocês. Ou seja, os sinais do reino, os sinais da justiça, os sinais da alegria, os sinais da paz, os sinais do direito, porém convive com isto, por isso que é o já e o ainda não, os contravalores. Então, a injustiça, a negação dos direitos, sobretudo o direito de comer bem, o direito de ter a casa, o direito de vestir, o direito de a liberdade, o direito de poder se locomover, o direito ao trabalho. 16 milhões de brasileiros sem trabalho. E a campanha da fraternidade, então, vai dizer para nós, no número 42, a sociedade brasileira vive momentos difíceis por causa dos muitos muros construídos. O racismo, as desigualdades econômicas, a dificuldade de conviver com opiniões diferentes, o desrespeito, o ataque às instituições, em situações limite, como essa na busca por refúgio, recorre-se por vezes ao sagrado. E recorre-se ao sagrado de forma equivocada, querendo que Deus resolva o problema, quando quem tem que resolver o problema da nossa vivência aqui na Terra somos nós. Deus dá a força, mas somos nós que fazemos então a vida ir para o caminho melhor ou para o caminho pior. Eu desejo que seja para o caminho bom. Por isso temos que assumir todo dia essa luta contrária a todos esses valores, ou melhor dizendo, contravalores que a campanha da fraternidade denuncia. Por hoje é só. Grande abraço e até amanhã, se o bom Deus nos permitir.